O que tenho para falar hoje sobre excelência na enfermagem eh, tem a ver com algumas questões que falei ontem sobre a designação Magnet. Mas, eh, acho que as questões importantes que tenho a falar é que a designação Magnet e a excelência, ela não é construída por uma pessoa, não é construída por uma área, mas é construída por uma instituição. E o que vou falar hoje é que para construirmos e para entregarmos este cuidado de excelência, precisamos pensar como será o nosso futuro, como ele está inserido dentro dos contextos sociais, qual competências precisamos desenvolver para entregar um cuidado de excelência, quanto a alta confiabilidade, sermos uma instituição de alta confiabilidade nos apoia nessa questão, a importância da pesquisa, a transformação digital, o papel que tem hoje importante dentro disso, e as questões de eficiência operacional, porque todos estes aspectos que mencionei hoje são liderados por enfermeiros. Então, papel importante dessas questões que fortalecem o que eu falei ontem em relação às forças do magnetismo. As forças do magnetismo, elas não são construídas sozinhas, mas elas são construídas por várias questões que acontecem dentro da instituição, e agora eu vou falar para vocês sobre alguma delas. Eu começo colocando uma foto da Florence, né, porque a excelência começou aí. Em 2020, nós comemoramos o bicentenário do nascimento dela, e foi uma enfermeira que, desde o início, buscou conhecimento, pesquisa, inovação, estudou estatística, isso no século XIX. Começou a falar sobre higiene das mãos e limpeza do ambiente, e a sua atuação brilhante com resultados, né? Foi a primeira vez que escutamos que trazemos resultados para os nossos pacientes. Então, eu começo a minha apresentação, acho que com essa importante menção que nos inspira, que é a Florence. Algumas pessoas já comentaram, né, a distribuição dos profissionais no mundo, ela é muito irregular, e isso faz com que tenhamos escassez de profissionais, uma escassez de quase 6 milhões de profissionais na África, na Ásia e alguns hospitais na América Latina, como foi mostrado anteriormente a proporção de enfermeiros por habitantes. Então, este é um contexto bastante importante que teremos no futuro. A Organização Mundial de Saúde já nos mostrou que dentro da força da saúde, a enfermagem representa quase 60% dos profissionais, então somos a maior força de trabalho neste setor, né? Então temos uma representatividade importante, isso significa que podemos fazer muito. O relatório, traçando um caminho, fala sobre a questão da equidade. E a questão da equidade, ela é importante porque como que vou fazer um cuidado de excelência se não temos um ambiente inclusivo, né? Então, temos que pensar neste contexto social, né? Como foi colocado anteriormente, a demanda para o enfermeiro, pela enfermagem, ela vai aumentar. Como já vimos, a população está envelhecendo, está adoecendo com saúde mental e com outras condições crônicas. Os acessos aos cuidados de saúde primário, como vimos também ontem, não é tão fácil de dar a todos. Temos alta taxa de mortalidade materna em alguns países, temos escassez de médicos e outros fatores demográficos e desequilíbrios da força de trabalho de saúde. Essa análise desse relatório, ela foi feita num contexto dos Estados Unidos, mas o que a gente pode observar é que muitos insights podem ser aplicados em toda a América Latina. O relatório O Estado da Enfermagem no Mundo traz alguns insights bastante importantes em relação a ampliar o escopo da prática do enfermeiro na atenção primária. Aqui estamos falando da prática avançada. Hoje, a atenção primária é um dos lugares que encontramos o enfermeiro de prática avançada,
No Brasil, estamos construindo um mestrado para a formação de enfermeiros de prática avançada, para que a gente possa ter esse papel desenvolvido, que tem muita importância na atenção primária à saúde. A atuação de líderes de enfermagem na formulação de políticas de saúde e desenvolvimento da liderança. Qualidade da formação, que muito também já foi falado hoje, que nos preocupa bastante, né? E na retenção desses enfermeiros, né? Uma grande questão que o Magnet já trazia lá trouxe na década de 80 em relação a essa questão da necessidade de retenção. O registro e análise de dados. Temos bastante dificuldade, a OPAS hoje trabalha com essa questão de tentar reunir os dados da força de trabalho de enfermagem na América Latina, e tem bastante dificuldade de conseguir, porque a maioria dos países não tem dados em relação à sua força de trabalho, quem são essas pessoas, porque se conhecemos essas pessoas, temos como atuar com elas. Então, a OPAS hoje vem fazendo um trabalho bastante importante de levantamento desses dados. E a necessidade de investimento, né, na formação, na empregabilidade, na liderança, para fortalecer o trabalho de enfermagem, né, a fim de contribuir com objetivos de desenvolvimento sustentável, melhorar a saúde para todos e fortalecer a atenção primária para que possamos ter. Então, aqui nesse slide, o que a gente observa é uma janela de oportunidades em relação à nossa atuação. Quando falamos, então, em relação à questão de entregar excelência, precisamos começar a pensar em desenvolver quais competências vamos desenvolver para que conseguimos ter essas competências, né? Então, quando a gente fala do manejo da saúde da população, da saúde populacional, é uma competência que promove valor no cuidado prestado por meio da assistência, educação e saúde do paciente. Ela facilita, é um facilitador da jornada, né? Coordena a gestão do cuidado, identificando as necessidades e interfaces em vários níveis, não só hospitalar. As interfaces necessárias para os melhores desfechos. Então, direciona de forma eficaz e proativa os recursos para oferecer cuidados com segurança, qualidade e equidade aos diversos grupos populacionais. Então, é isso que a gente está falando quando a gente está falando dessa questão de manejo da saúde, ou seja, da saúde da população em todos os níveis. A outra questão são os manejos dentro do sistema de saúde, o cuidado centrado na pessoa e nas diversas populações, né? Estamos falando de um cuidado que é inclusivo e que contempla todas as questões de diversidade, um mindset para a inovação. Então, estamos falando de um papel de uma capacidade criativa, né, de gerar conhecimento e de estar atento a tudo o que acontece, porque, como vimos também na palestra de ontem, são aí que são as ideias mais simples que trazem grandes inovações. Desenvolvimento, implementação e escalonamento de intervenções, né, perceber que você não consegue fazer tudo sozinho e que em algumas situações você precisa, essa competência é importante ser desenvolvida. Apresentação contínua, adaptações a novas tecnologias, porque no mundo de hoje, né, um mundo que é extremamente dinâmico, o uso de instrumentos de saúde digital é uma competência bastante importante, nós percebemos isso quando implantamos nosso prontuário eletrônico, a questão dos usos de instrumentos de saúde digital. A questão da qualidade e segurança, então, acho que a questão da consciência situacional, da questão de organizar os pensamentos identificado para riscos. Transmitir suas preocupações com os riscos identificados de forma a colaborar com o ambiente seguro, exercendo a vigilância contínua e dividindo as suas preocupações com a equipe, gerando interação e corresponsabilidade. Colaboração interprofissional, né? É um trabalho que fala com outras disciplinas, né, que está baseado no aprendizado mútuo, exercendo uma prática interprofissional que se relaciona.
políticas de saúde, então manejar dentro do sistema, como foi a importância de conhecermos as políticas de saúde aos quais estamos envolvidas. A questão de preparo a respostas a desastres naturais, porque agora vimos, né, as questões de emergências de saúde pública, precisamos ter este preparo que exige uma capacidade de resposta rápida. Então, acho que é uma competência que percebemos que precisamos desenvolver a capacidade de resposta em todos os níveis de cuidado e inclusive no dia a dia. Hoje, a capacidade de resposta que eu tenho como profissional diz muito em relação também a essa questão da competência. A questão da prática baseada em evidência científica estou falando que eu acho que não acabei pulando, é a capacidade de gerar novos conhecimentos, né? Porque antes tínhamos essa questão que usamos o que está disponível, mas hoje atuamos como protagonistas dessa questão, né? E por meio de criatividade, melhoria contínua, de pesquisa. Buscar proativamente aprendizados, prezando pela eficiência e aplicação de melhorias na prática assistencial, né, incorporando princípios e valores no seu modelo de trabalho. Então, o papel da pesquisa que eu vou falar, inclusive, mais para frente em relação a essa questão. E uma competência nova, que deve fazer parte do modelo assistencial, que é o bem-estar na enfermagem, porque esta competência do self, de cuidar de si mesma, deve fazer, porque quando falamos de plano de cuidados, uma competência bastante falada, inclusive na última conferência magna, todos de vocês têm um plano de cuidados para vocês? Qual o nosso plano, nosso próprio plano de cuidado? É uma competência, porque se não temos um plano de cuidados, adoecemos. Então, a questão do bem-estar, estamos falando disso, que precisamos trazer essa discussão, e quando colocamos, porque estou falando neste momento, quando que nós falamos sobre isso? Na avaliação de competências. Então, quando você senta para conversar sobre a sua avaliação de competência, se você for perguntada sobre o seu plano de cuidado, é importante que você reflita, porque como enfermagem não tem uma frase muito célebre no Brasil que fala enfermagem, cuidando de quem cuida, né? Então, acho que é importante, e é uma questão, é uma competência para que precisamos desenvolver. E esse material foi tirado deste The Essentials, que é uma publicação bem recente, que fala da questão das competências. Aqui, para caminhar com o dano zero, para sermos uma instituição de alta confiabilidade, quando falamos do zero inicialmente, achamos que era uma questão impossível. Isso foi há muito tempo atrás, mas hoje percebemos que a busca do zero nos trouxe ótimos resultados, mas existem discussões hoje que, será que a gente pode zero para tudo? Essas são as novas reflexões. E quanto esta pressão por dano zero, às vezes também não traz alguns efeitos colaterais. Então, como todas as questões em saúde, tudo vem com muita força inicialmente, depois começamos a refletir sobre se realmente qual o melhor caminho e qual o equilíbrio disso tudo. E com o zero para os indicadores, essa discussão deve começar a vir mais adiante. E quando estamos falando de uma instituição de alta confiabilidade, estamos falando de instituições que têm sensibilidade às operações. Os líderes estão junto à operação, preocupados com a realização das tarefas. Essas instituições têm relutância em simplificar. Não há burocratização. Deve-se criar barreiras necessárias para o risco não acontecer. Mas temos que tomar cuidado com a burocratização. A preocupação com as falhas. O mais importante dessas instituições é que elas são capazes de aprender com as falhas. Então, a preocupação com as falhas é aprender com elas. Existe uma deferência à expertise. Não existe uma pessoa que sabe tudo, mas existem
determinadas pessoas especialistas em determinados assuntos. Então, não devo achar que sei tudo e que posso fazer tudo. Numa instituição de alta confiabilidade, há de se perceber quando não consigo e preciso chamar ajuda. Esta é uma competência bastante importante. Isto é uma competência, perceber que não consigo fazer tudo e quando devo chamar ajuda. A outra questão numa instituição de alta confiabilidade é a resiliência, né? Os sistemas de organização altamente confiáveis que trabalham com plano B, C e que há uma redundância para fazer com que o sistema funcione. Vimos muito isso com o Covid, desenvolvemos uma grande resiliência e estamos no plano Z já, eu diria, em relação a ter vários planos para manejar várias situações. E ainda uma consciência situacional coletiva, né, que significa que todos os profissionais têm consciência do risco, né, que pode dar errado, independente de qualquer posição dentro da equipe, que falei nas competências, essa questão de consciência situacional, uma competência hoje, né, bastante forte. Então, essas questões em relação à autoconfiabilidade são bastante importantes de serem refletidas para entregarmos um cuidado de excelência. Aí, quando falamos da transformação digital, né, temos, então, várias questões a serem hoje abordadas, né? A questão da inteligência artificial, então, hoje isso é uma realidade dentro da prática, isso não é mais uma coisa que estávamos pensando. Existem hoje modelos preditivos em relação que eles podem mostrar para você o risco de extubação. Um artigo recente fez uma publicação sobre um modelo de predição de risco com inteligência artificial, que ele reúne todos os dados do prontuário, a questão da imagem do paciente, e com um mecanismo de inteligência artificial ele consegue prever o risco de extubação dentro de 1 hora. Então, na próxima hora, ele mostra para você todos os pacientes seus dentro da UTI que estão com risco de extubação acidental. Um artigo que tem e esse modelo foi conseguido com uma amostra bastante robusta de pacientes, é um artigo chinês. Então, a inteligência artificial, porque com o Big Data, hoje, com o volume de dados que você tem, você consegue colocar os mecanismos de inteligência artificial que passam a ser, como ele falou, futuramente não só binário sim e não, mas eles conseguem pensar quase por nós, né? E apontar caminhos hoje e falar, ó, ali tem um problema. Então, a inteligência artificial hoje é uma questão já muito próxima da prática assistencial. A tecnologia para automação, estou falando desde robô que faz a separação de doses unitárias na farmácia, até robôs que entram, acompanham o paciente até o quarto e mostram para o paciente todo onde acende a luz, como chama a enfermagem. Então, estamos falando já de robôs muito próximos de nós. Sistemas de suporte à decisão clínica, nós temos trabalhado com alguns sistemas e eles têm se revelado de muita importância. Hoje trabalhamos num sistema de apoio à decisão, para tomada de decisão em relação à prevenção de queda, porque nós temos a escala de risco de queda. Só que a escala, ela não se mostra com ela aponta quem é o alto risco e o risco moderado, e o que nós percebemos é que o baixo risco e o risco moderado caem também. E alguns cuidados fazemos só para o alto risco. Então, estamos desenvolvendo um sistema dentro do prontuário que, para os pacientes que são, porque quem é alto risco, já temos a ronda, né? Aplicamos a ronda de hora em hora nos pacientes, fazemos alguns cuidados específicos. Mas é aquele paciente que é de baixo risco, de moderado risco, mas que os estudos mostram que caem também. Por exemplo, quando você apraza o diurético às 18 horas para um paciente idoso, ele vai levantar várias vezes para ir ao banheiro no momento que provavelmente ele deve cair, porque ele vai ter urgência urinária, não vai chamar, e aí a gente vai ter a queda. Então, os estudos mostram que só a questão existem pacientes que têm baixo risco quando você avalia para a escala, mas estão em delírio, por exemplo, tem outras condições, estão tomando laxativos, tem outras condições que fazem com que eles tenham risco de queda, e com isso,
eu devo aplicar a ronda nesses pacientes também. Então, o suporte à decisão clínica, eles são desenvolvidos e eles apontam para você pacientes que você não tinha se atentado às questões de risco. Então, eles são bastante úteis em relação à tomada de decisão na prática clínica. Os prontuários eletrônicos só se consegue fazer esses instrumentos de tomada de decisão com prontuário eletrônico. Mas temos uma fragilidade bastante importante quando falamos do prontuário eletrônico: preenchimento. Sem dados, temos só uma questão de achados, de achismo, né? Não temos informação, então precisamos do preenchimento. Hoje, as grandes barreiras de suportes de tomada de decisão, porque os dados não estavam lá. Então, se eu não sei, né, do que está acontecendo, não tem como tomar uma decisão. Então, os prontuários eletrônicos são muito importantes, mas eles ainda precisam do preenchimento humano. As questões de telemedicina, né, no Brasil havia uma questão de legislação que hoje, depois pós-Covid, né, durante a pandemia, essa barreira legal já foi ultrapassada e hoje podemos, e a telemedicina, na enfermagem, nós utilizamos para follow-up de pacientes que saíram com a amamentação que ainda não estava bem instalada, a questão da amamentação, tinham questões ainda de risco de não amamentar adequadamente, então esses pacientes são elegíveis para consultas de telemedicina no pós-alta. Então, a telemedicina hoje tem sido bastante utilizada, inclusive, para que você tenha acesso a especialistas no Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais, então é difícil você ter um neurocirurgião nos centros menos populados. Então, a telemedicina hoje ajuda com que a gente tenha, que os especialistas cheguem nesses lugares. A medicina de precisão é uma coisa bastante nova neste momento para nós no hospital, mas que estamos com bastante investimento para crescimento. O que nós estamos falando? De que hoje eu tenho de uma medicina individualizada, né? Cada vez mais, como até foi colocado, temos que pensar no coletivo, mas a medicina, o cuidado é cada vez mais individualizado. Então, você tem os diagnósticos, você tem os dados hoje, porque Big Data tem relação, então você sabe que se você tem determinada alteração genética com determinadas características clínicas e demográficas, você tem potencial de ter mais doenças ou menos doenças, e tem então a oncogenética, todas as especialidades estão trabalhando com a medicina de precisão, e há um papel bastante importante na enfermagem, que é o aconselhamento, porque quando você tem um diagnóstico, o que você faz com ele? Quais são as orientações em relação a este tipo? Então, é uma janela bastante importante de oportunidade, que é a questão do aconselhamento. O aconselhamento é bastante trabalhado pelas enfermeiras, um posicionamento bastante trabalhado pelas enfermeiras americanas. No Brasil, não vejo tanto esta questão, mas é uma oportunidade, porque a medicina de precisão vai trazer bastante esta demanda. E a realidade virtual. Hoje, a realidade virtual, nós temos trabalhado com as questões de ensino, mas o metaverso está aí, e em algum momento vai estar dentro, principalmente, talvez, para a educação do paciente, né? Que você consegue simular situações, então, mas quem me vê falando isso está achando quase uma heresia, né? Falar que só pela educação do paciente, o metaverso está sendo usado para, assim, as promessas que ele tem é para uma vida, né? Mas eu estou falando de questões ligadas à prática para a educação do paciente. Talvez seja uma questão que se desenvolva bastante. Aqui são 2 artigos que eu falei em relação à questão da tomada de decisão para queda. Esse é um estudo japonês e que mostrou uma diminuição de quedas dentro do hospital, e essa é a questão da inteligência, particularmente para prevenção de úlcera de pressão. Existem hoje inúmeros artigos falando sobre inteligência artificial, sobre predição de risco, não com o uso de escalas. Eu estudo, é o meu objeto de estudo nesse momento, mas
ouso a falar que as escalas, os instrumentos que sabemos que não possuem alta sensibilidade, especificidade, porque possuem alguns fatores, e os instrumentos de predição utilizam dados do prontuário, que tem uma questão muito maior de possibilidades, então possuem acurácia muito melhor e conseguem predizer muito melhor. Então, provavelmente, algumas escalas, e eu acho que é de prevenção de lesão por pressão, porque a lesão por pressão ela é um fator multifatorial. Se você olha para as escalas, ela fala de mobilidade, fala de nutrição, mas e o valor da albumina, e as questões do uso de droga vasoativa? As escalas, elas são muito, de lesão por pressão particularmente, são muito limitadas em relação ao que elas levem, o que elas consideram para fazer a predição do risco. O prontuário, existe inúmeros dados para que você possa utilizar para fazer a predição. Então, particularmente em relação a essas questões que você precisa, assistenciais, que você precisa predizer algum risco, porque a predição vai te trazer formas de cuidados diferentes. Por isso a predição é tão importante, porque você também, com a predição do risco, você dá um cuidado individualizado, porque a predição de risco de um indivíduo é diferente do outro. Então, quando falamos de risco, temos que levar essa questão a sério, porque utilizamos as escalas, às vezes, de forma irresponsável e colocamos riscos em pacientes que não têm e vice-versa, e trazemos carga de trabalho para pacientes que não precisam. Então, quando falamos de escalas, estamos falando de assunto sério. Quando estamos falando de predição, porque achamos que podemos usar as escalas à revelia, se estão traduzidas, se não estão validadas, mas é um assunto porque você está dizendo que aquele paciente tem risco e aquele outro não tem. E isso tem uma demanda de cuidados e traz uma responsabilidade ao cuidado. Então, eu acho que a predição, ela tem uma acurácia melhor e, obviamente, vai fazer o seu cuidado ser mais efetivo. E o que o diretor falou ontem, com menor variabilidade. Aqui, a questão, eu não posso deixar de falar da prática baseada em evidência, né? Os hospitais Magnet afirmam, esse artigo é bastante recente, que fala que os enfermeiros e as equipes devem aplicar para alcançar e melhorar e manter resultados ideais relacionados ao paciente e ao ambiente de trabalho. A tradução e a implementação da pesquisa em enfermagem na prática é lenta e é um desafio para todo mundo, que também nos conforta, porque trazer a pesquisa não é fácil, temos várias barreiras, né? Mas a implementação também. Agora, temos que considerar a expertise clínica individual de cada profissional, o conhecimento, os valores e expectativas dos pacientes. Então, hoje, mais do que nunca, a questão do engajamento para o cuidado. Não fazemos mais resultados se os pacientes não estiverem engajados. Então, temos que ter cuidados para as diferentes populações. A translação do conhecimento, que a ciência da implementação hoje mostra como levar, porque o quão desafiador é levar o conhecimento para a prática. Temos hoje a ciência da implementação que nos tem ajudado a fazer isso, com as melhores evidências científicas. A enfermagem ainda possui poucos estudos com metodologias robustas que, de fato, mudam desfecho, infelizmente. Nem para todas as perguntas temos respostas com revisões sistemáticas, estudos randomizados, porque há uma dificuldade, inclusive, de fazê-los, né? Então, as melhores evidências, mas tentamos trazer por isso que é tão importante buscarmos, né, esse conhecimento cada vez para construirmos um corpo de evidências mais robusto. Ela é amplamente difundida para melhorar. Sabemos que a prática baseada em evidência ela melhora a qualidade e a segurança da assistência, além da redução dos custos evitáveis. Mostrei alguns exemplos ontem. O objetivo principal é melhorar desfecho quando você mostra para o serviço que você melhora desfecho, né, que você tem redução de complicações, que você melhora o gerenciamento e reduz custos, você está caminhando para a saúde baseada em valor, que estamos considerando a experiência do paciente, estamos considerando a segurança e estamos considerando o custo. Essa equação, ela é para todos. Aí tem mostrando alguns artigos em relação a
como é importante, né? Então, os hospitais Magnet, por que são hospitais? Estou falando dos hospitais Magnet, porque se são Magnets, mostraram que estão trabalhando com evidência científica. Então, este é um artigo mostrando que conseguiram diminuir readmissão e mortalidade, né? Acho que é importante isso, a enfermagem provar que tem alteração do que a gente chama de desfecho duro. Esses estudos são muito importantes, mas infelizmente temos muito poucos na enfermagem, porque mudar desfecho duro, estou falando de mortalidade, estou falando de readmissão, né? Então, é bastante importante, né? Uma estratégia para melhorar potencialmente o desempenho do hospital, em qualquer medida, está sendo associada à assistência de enfermagem. Enfermeiros fornecem a maior quantidade de assistência direta ao paciente. Um outro exemplo é que os hospitais Magnets melhoram a satisfação no trabalho, maior segurança para os enfermeiros, menos potencial de burnout, maior suporte ao desenvolvimento profissional, menor mortalidade para os pacientes. Então, elas fazem o melhor cuidado e mostram os melhores resultados. Aqui é como que a questão do ambiente de trabalho minimiza o impacto de burnout na enfermagem, né? Então, melhorando o ambiente de trabalho continua sendo uma solução importante para os hospitais que procuram melhorar simultaneamente o burnout dos enfermeiros, que tem uma consequência para os resultados dos pacientes. O programa de reconhecimento Magnet, ele é indicado como modelo para melhor apoiar os enfermeiros no fornecimento ao cuidado de qualidade dos pacientes. E acho que esses estudos são bastante importantes para mostrar a importância desse cuidado de excelência. Aí uma outra questão que eu não poderia deixar de falar é sobre eficiência operacional, porque isso é uma questão bastante forte e também é liderado por enfermeiros, né? Estruturar a organização para buscar excelência operacional significa traduzir todos os processos em fluxo de trabalho, mas não simplesmente fluxo de organização dos equipamentos, departamentos, materiais, ferramentas e tarefas. Significa organizar os processos em fluxos para valor para o paciente, permitindo ao funcionário identificar o que é normal e anormal na execução dos processos. Então, a eficiência operacional nos ajuda a trazer a excelência no cuidado. O termo fluxo, ele fala do movimento de entrada e saída dentro e da permanência dentro do paciente do hospital. Ele é bastante discutido pelo advisor. Na saúde, ele representa o movimento dos pacientes, informações ou equipamentos entre os departamentos. A gestão do fluxo é uma forma de melhorar os serviços de saúde. A adaptação da relação entre capacidade e demanda, porque os leitos não são infinitos e você não consegue construir leitos, construir leitos, construir leitos. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que alisar a sua demanda, você tem que trabalhar o seu fluxo. A adaptação da relação da capacidade de demanda aumenta a segurança e é essencial para assegurar que os pacientes recebam cuidado certo, no lugar certo, na hora certa, durante o tempo certo. Então, temos um trabalho importante, porque quando o paciente interna, depois não queremos mais dar alta, porque... E depois temos um pensamento, esse é um pensamento que na América Latina ele é difícil, porque quando o paciente interna, mas por que eu vou querer que ele saia de alta tão rápido? Por que me interessaria colocar outro paciente que talvez dê mais trabalho? Porque existem essas discussões. A Advise, ele fez uma vez uma live falando exatamente dessas questões. Por que o fluxo do paciente é tão diferente? Mas o paciente tem que ficar? Tem que sair? Mas imagina, essa é uma mudança de mindset, uma mudança que o paciente deve ficar o tempo necessário, no lugar necessário. Então, tem um trabalho americano que mostra que era uma UTI pediátrica cirúrgica, que não tinha como, era um número de pacientes, às vezes tinham 10 pacientes para cirurgia, às vezes tinham um paciente de cirurgia, e eles alisaram, assim, conseguiram resolver a demanda nas seguintes questões. Se organizaram com os cirurgiões e discutiram qual é o tempo médio de permanência de cada cirurgia, que é isso que estávamos falando ontem, sobre variabilidade da prática clínica, como que uma apendicite pode durar 7 dias, e 2 apendicites iguais, não estou falando que uma complicada, a outra não. 2 quadros cirúrgicos iguais podem sair em momentos tão diferentes. Eles tiveram um consenso e a UTI acabou com o seu problema de fluxo do paciente, porque para cada equipe, eles chegavam à sua equipe, colocavam o seu paciente na UTI, se o paciente saía na alta adequada, você colocava outro, senão, como que você vai operar outro paciente se esse daqui não saiu ainda? Não temos vagas infinitas, né? Mas é uma mudança e nós tivemos um trabalho bastante importante com a equipe médica, porque
E quando você... E em relação à questão do tempo de permanência, quando você consegue diminuir o tempo de permanência com agilidade operacional da enfermeira, porque a questão é, se você passa e dá alta às 9 da manhã e o paciente sai meio-dia, né? E fazemos a alta, e aí que horas esse paciente vai sair, e aí, enfim. Quando você consegue cumprir, quando você consegue ter uma meta para isso, você aumenta a leito, é como se você aumentasse o número de leitos. Estudos mostram isso. Quando você controla o seu fluxo, a sua entrada, a sua saída, você aumenta o número de leitos. Então, não estamos falando de nada que é surreal, muito pelo contrário. Existem esses leitos e eles podem ser utilizados, porque as demandas aumentam de uma forma que você não tem mais para onde... não dá só para construir leitos, né? Esse é o momento que os hospitais estão. Então, acredito que isso deva também... agora, essa discussão vem realmente aumentando na América Latina, ela era muito forte nos Estados Unidos, mas estamos mudando o nosso mindset em relação a que o leito deve ser utilizado no momento certo, para a especialidade certa, porque a alocação do pacientes, inclusive, porque quando você tem uma sobrecarga do sistema, você aloca os pacientes em especialidades erradas, e isso diminui a segurança do paciente. Então, a eficiência operacional tem a ver com segurança, tem a ver com carga de trabalho, de enfermagem, tem a ver com muitas questões. Então, ela não pode ser desconsiderada quando você está querendo entregar um cuidado de excelência. Aqui são alguns artigos que estão falando que existem já modelos preditivos, como falei, em relação à questão dos pacientes que estão nas unidades de emergência, nos pacientes que conseguem, alguns modelos que conseguem predizer a estadia do paciente dentro de uma UTI, porque você tem que entender, se os pacientes estão ficando também muito fora do que é esperado, o que está acontecendo? Você precisa analisar por que esses pacientes estão saindo tão tarde ou estão saindo tão cedo, o que está acontecendo? O trabalho importante que existe no preparo da alta, que se chama educação do paciente, que não consegue e não começa a hora que a alta foi prescrita, né? Um trabalho importante para a enfermagem que se começa quando ele entrou no leito, que é a educação para a alta, porque o seu objetivo é que ele saia deste leito. Então, ele precisa ser educado desde o primeiro momento, inclusive ele precisa saber que ele sairá, como essas questões aconteceram, porque chega no dia da alta e sai todo mundo correndo porque não tem muleta, porque não tem o remédio que precisava ter comprado para sair de alta, não tem uma série de coisas, e isso, o leito está sendo ocupado por um paciente que está de alta. Então, a importância do cuidado de enfermagem nessa questão. Então, a gente passa de uma medicina reativa para uma medicina proativa, né? O hospital de hoje ele é reativo, ele é destinado a tratar doenças e prestar cuidados emergenciais. A superlotação dos serviços de pronto atendimento, os frequentadores não visitam regularmente os médicos, você não tem essa questão de cuidar preventivamente, e isso está mudando também. Para um hospital que é proativo, que é com a medicina de precisão, vai passar a prever e vai passar a cuidar disso antes de que isso aconteça. Então, acho que é essa grande... Então, o uso racional dos meios que se dispõe para alcançar um objetivo previamente determinado. É disso que nós estamos falando quando falamos do fluxo do paciente. Atingir o resultado com o mínimo de recurso, de perda de recursos, é fazer melhor o uso possível dos recursos financeiros, tempo, materiais e pessoas. Porque quando não faço adequadamente o uso, estou agredindo a todos esses sistemas. Então, a excelência é um caminho difícil, né? Não é um caminho simples de ser trilhado, mas precisamos ter metas com propósitos. As metas sozinhas não funcionam, mas com o propósito de que é dar o melhor cuidado, baseado na melhor evidência, pela melhor pessoa, acho que nos ajuda. Então, o propósito que você e a sua instituição estão fazendo é importante, porque achamos que a visão está pregada, a missão está pregada na parede. Não, a missão está dentro do cuidado que a gente presta, né? O propósito, a visão está dentro disso, né? Relacionados com a segurança, relacionado com a experiência do paciente, relacionado quando a gente fala da melhor evidência. Então, o propósito tá, porque só a meta não me faz atingir se não tem o propósito. Então, acho que essa questão é bastante importante. Só queria lembrá-los, como Save the Date, que teremos nosso simpósio internacional no Brasil. Convido a todos vocês para que será final de março e começo
de abril, e acho que queria agradecer mais uma vez, e muito obrigada. Graças.